A arte pós-moderna. A obra de arte pós-moderna típica é arbitrária, eclética, híbrida, descentralizada, fluida e descontínua. Lembra o pastiche. Fiel aos princípios da modernidade, rejeita a profundidade metafísica em favor de uma espécie de superficialidade forjada, jocosidade e falta de afeto. É uma arte de prazeres, superfícies e intensidades fugazes. Por desconfiar de todas as verdades e certezas estabelecidas, sua forma é irônica e sua epistemologia relativista e cética. Bom, então como é isso? Essa descrição de Eagleton nos leva a reconhecer imediatamente um tipo de produção cultural muito comum em nossa época, o videoclipe, cuja característica é de um estímulo visual elevado ao máximo de intensidade, mas completamente vazio de significado. Não por acaso, Jameson, e não o Eagleton, né, o Jameson, considera o vídeo a expressão mais típica da pós-modernidade, lembrando que também há o videoarte, ou seja, não é só o vídeo, não é necessariamente a, baseado nessas características, né? Quanto à possibilidade de produção artística, no seu sentido mais verdadeiro, os críticos parecem ainda tateantes e ambíguos em suas análises. Então, a obra de arte pós-moderna, ela tem essas características, é, como se fosse assim, essa fragmentação radical, né, do ponto de vista formal, né, bastante ousada do ponto de vista formal, só que essa ousadia, na verdade, ela é baseada em coisas que já foram feitas, né? E, e ela é vazia em aspecto crítico, né? A gente pode pensar, por exemplo, naquele pintor, assim, do ponto de vista formal, a obra dele lembra um pouco o que foi feito nas vanguardas, né? Só que ela é completamente vazia de sentido. Basta a gente observar um pouco melhor, né? Que a gente percebe que é uma, como se fosse assim, a, a lógica do consumo absorve as características da obra artística original, né? Tá. Mas os críticos eles ainda não têm uma visão muito clara, né, disso aqui, né? Existe muita controvérsia ainda. É como se tentasse compreender ainda o que acontece, né? De forma bastante apropriada. A cultura do simulacro, que é da imitação, né, entrou em circulação em uma sociedade em que o valor de troca se generalizou a tal ponto que mesmo a lembrança do valor de uso se apagou. Uma sociedade em que, segundo observou Guy Debord em uma frase memorável, a imagem se tornou a forma final da reificação. Reificação é a transformação em coisa, né? A obra do Guy Debord se chama A Sociedade do Espetáculo, né? Então, a questão é mais ou menos assim: tudo se transforma em mercadoria, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui embaixo, né? Ó. Jameson define simulacro como a cópia idêntica de algo cujo original jamais existiu, né? O que nos remete à falta de originalidade da cultura pós-moderna. Cópia, ao mesmo tempo em que revela sua natureza alienada, distante da realidade, uma vez que esse original não existe, não corresponde a nada no mundo real. Né? Sobre a sociedade do espetáculo, basta nos lembrarmos da Guerra do Golfo, transmitida pela televisão como uma batalha de ficção científica. Né?
Quer dizer, até uma guerra, que é algo completamente destrutivo, é um conflito enorme, é a morte de milhares de pessoas, é aproveitado pelos meios de comunicação de massa como um espetáculo, né? Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, defende que o espetáculo da mídia é a forma de dominação da burguesia sobre o proletariado. Os textos de Debord foram a base para as manifestações de maio de 68 na França, né? Bom, globalização e as identidades culturais. A globalização da cultura, ao atravessar fronteiras internacionais, dilui os limites entre as identidades culturais. É assim, por exemplo, que temos a sensação de acesso a todas as culturas do planeta através da televisão, e mais ainda com a internet. Nesse sentido, qualquer pessoa do mundo pode começar a se identificar com elementos culturais que não tenham nenhuma relação imediata com o seu contexto de origem. Eu vou dar o exemplo de novo dos jovens, né, que gostam de música coreana pop, né, K-pop. Eu não sei se é assim que eles pronunciam, mas também gostam de anime e da cultura japonesa e tal, né? Daí, parece uma coisa assim, puxa, a gente pode nascer no Brasil e gostar dessas formas de expressão cultural. E então é como se os meios, né, a internet, os meios de comunicação, permitissem que a gente transitasse entre as culturas com bastante liberdade, né? Eu posso gostar desse tipo de cultura, mas eu poderia também gostar de filme francês ou africano, né? Por outro lado, né, além das antigas identidades relacionadas com a nacionalidade e a classe social, outras identidades acabam surgindo. Então, essas novas identidades estão relacionadas não só com as minorias étnicas, né? Aqui eu coloquei raça, mas o termo mais adequado seria étnicas, ou de gênero, ou imigrantes, etc. Mas também surgem identidades com hábitos semelhantes, formadas por indivíduos dos pontos mais distantes do planeta. Aqui, esse exemplo é bastante inadequado, ou melhor, ultrapassado, né? Mas eu resolvi deixar. Só pensar nas comunidades do Orkut, por exemplo. A gente pode pensar no Facebook também, ou Instagram, ou enfim, qualquer outra espécie de. Esqueci o nome disso aí. Rede social. Né? Além de todo o aspecto lúdico desse site, há também um novo tipo de cultura que se cria a partir disso. Por exemplo, no mundo existem milhões de seguidores de determinada personalidade ali, né? Então, de certa maneira, é um tipo de identidade ser seguidor de determinada figura ali, um influencer, né? Então, é um aspecto da cultura que é completamente diferente do que existia antes, né? Quem nasceu antes da internet entende isso que eu estou dizendo. É, não, não era tão acessível, né? Por exemplo, ter contato com culturas tão diversas, né? Por outro lado, né, a reação contrária às identidades nacionais e outras identidades locais são reforçadas pela resistência à globalização. A gente pode pensar assim, eu quero, eu quero preservar a minha cultura local, a minha cultura nacional, né? Então existe uma preocupação maior em preservar a cultura regional ou nacional, por exemplo.
né? Também essa reação à globalização tem seus aspectos positivos e negativos. Por um lado, o conservadorismo das identidades nacionais ou regionais leva à preservação da cultura, no sentido de tradição cultural. Então, esse seria o aspecto positivo, né? Por outro, em países subdesenvolvidos, pode levar à intolerância contra os estrangeiros, imigrantes que se dirigem aos centros em buscas. Ah, desculpa. Por outro lado, em países desenvolvidos, pode levar à intolerância contra os estrangeiros, ou seja, imigrantes que se dirigem aos centros em busca de melhores condições de vida. Xenofobia, né, é o nome disso. Então, além disso, a globalização é um processo desigual e, antes de tudo, uma ocidentalização da cultura. Então, do ponto de vista da comunicação, os países ricos têm mais controle tanto sobre a produção das mensagens quanto sobre a recepção. Olha, aqui eu estou deixando o dado da época em que eu preparei essa aula. Claro que isso já mudou, né? É só pensar, por exemplo, só lembrar, por exemplo, que no Brasil, segundo matéria do Estado de São Paulo, 31 de maio de 2007, 77% da população nunca acessou a internet e mais da metade, 54,5%, nunca ligou um PC. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Claro que isso já mudou, né? Mas a questão é assim: a produção das mensagens, né, ainda é mais controlada pelos países ricos. Né? Isso faz com que a globalização seja, acima de tudo, uma veiculação dos valores culturais dos países ricos. Eu vou voltar no exemplo lá do K-pop, né? Música coreana pop. Ela é música coreana ou ela é música americana feita por coreanos? Né? Pelo estilo, ela tem mais a ver com a música americana, né? Só que ela é feita por coreanos. Então, é como se fosse a, a, os valores culturais são dos norte-americanos, que dominaram a cultura local. E daí isso se expandiu de modo global, certo? Coisa que se torna cada vez mais forte, né? Ah, tanto essa globalização quanto essa dominação, uma homogeneização da cultura, vamos dizer assim, né? Essa homogeneização a partir das características da cultura dominante, né? Ocidental, norte-americana, né? Literatura e estudos culturais. A natureza incerta dos cânones literários e sua dependência de uma estrutura de valor culturalmente específica são coisas amplamente reconhecidas em nossos dias, juntamente com a verdade de que certos grupos sociais foram injustamente excluídos dele. Né? É a ideia assim de, por exemplo, dizer, né, que o cânone literário ou as obras literárias consideradas canônicas, né, elas são produzidas e definidas por uma determinada sociedade, né? E essa sociedade tem valores que se impõem, né? E isso hoje em dia se reconhece com determinada facilidade, né? Então, que também leva a gente a perceber que determinados grupos foram injustamente excluídos desses valores, né? Ou dos cânones. Então, dando exemplo, né? Se a gente pegar as obras canônicas, vai ter predominantemente homens, né? Se a gente pegar da literatura brasileira ou da literatura de outro país, né?
como os Estados Unidos, por exemplo, né? Eu digo isso porque eu leciono essas duas disciplinas, né? Vai ter predominantemente homens. Significa que as mulheres foram injustamente excluídas do cânone, mas elas foram excluídas também da possibilidade de produzir obras literárias, né? Então, isso significa que os estudos culturais reconhecem esse aspecto e buscam, de certa maneira, corrigir isso, né? Tudo bem? Então, por isso valoriza as escritoras mulheres, né? E assim por diante com as outras minorias. Então, por exemplo, os escritores são predominantemente brancos, então os estudos culturais buscam valorizar os escritores negros, né? E assim por diante. A cultura indígena, né? E as questões de gênero, né? E assim por diante, tudo bem? Democratização da cultura como processo dialético. Questionar o cânone literário não significa dizer que Machado de Assis e Paulo Coelho têm o mesmo valor, mas significa investigar quais são as características que fazem de Machado de Assis um escritor valorizado pela tradição literária e quais são as características que fazem de Paulo Coelho um escritor amplamente aceito pelos leitores de hoje. Eu vou atualizar esse exemplo, né? As novas gerações leem muito, por exemplo, a, a Game of Thrones, né? O Harry Potter, né? A academia valoriza muito mais o Machado de Assis do que Harry Potter. Agora, questionar o cânone literário não significa dizer que Harry Potter é igual Machado de Assis, mas é dizer assim, quais são as características que fazem com que o Machado de Assis seja valorizado pela universidade, né? E quais são as características que fazem com que Harry Potter seja tão valorizado pelo público jovem atualmente, né? Então, reconhecer as diferenças e não simplesmente falar Harry Potter é ruim, Machado de Assis é bom, não leiam Harry Potter, né? Certo? Mas assim, a escola tem a função de apresentar o Machado de Assis para o leitor jovem. Então, o que é que faz com que o leitor jovem goste do Harry Potter? Para tentar encontrar alguma coisa que o leitor jovem possa gostar no Machado de Assis, ou então em algum outro autor canônico, né? Significa também que devemos voltar nossa atenção a outras manifestações culturais, como o livro de Paulo Lins, Cidade de Deus, a literatura de cordel, a tradição oral, buscando compreendê-las também pelos valores que estão em questão na produção de obras como essas, não apenas do ponto de vista da literatura erudita, né? Então é uma coisa que se procura fazer cada vez mais, né? Reconhecer o valor de outras formas de expressão cultural, né? E é isso que os estudos culturais propõem, né? Em seu contexto de surgimento na Inglaterra, era um projeto político de democratização da cultura num sentido bem amplo e dialético, ou seja, em que os dois lados em jogo, a universidade e a população, tinham o que dizer e o que ouvir, transformando-se nessa relação. Então, essa é a ideia dos estudos culturais no seu contexto de surgimento, né? Que a universidade crescesse com essa relação com a população, com o público, né? No caso brasileiro, sabemos que as dificuldades são outras e que o contexto é bem diferente, mas a questão aqui é que o ensino da literatura, para sobreviver nesta realidade pós-moderna, deve necessariamente se adaptar aos novos tempos. Afinal, mesmo que não haja um projeto de democratização da cultura, como os estudos culturais em seu contexto de surgimento,
A própria universidade pública no Brasil tem se transformado e o perfil do estudante universitário tem mudado. Bom, isso aqui de 2007 para cá já mudou muito também, né? E a gente tem que estar sempre atento a essa mudança da realidade, né? Sendo assim, o professor tem de estar atento para todas essas questões e, além disso, chamar a atenção de seus alunos para as reflexões mais consequentes sobre a pós-modernidade, uma vez que ela diz respeito a todos nós e que os nossos alunos também serão professores e, portanto, estarão agindo diretamente na formação cultural do país. Bom, isso para o professor universitário, né? Mas para o professor de ensino médio e fundamental, talvez o desafio seja ainda maior, né? Porque se depara, inclusive, com dificuldades ou problemas no processo de alfabetização, né? Ou letramento. Né? Relembrando a citação acima de Maria Elisa Sevasco, e Williams enfatiza que essa cultura em comum depende de uma mudança radical na organização econômica da sociedade. Ou seja, não se trata de imaginar que essa reflexão, por si só, possa modificar a sociedade num sentido utópico, mas que essa reflexão é necessária dentro de um processo mais amplo, que não depende apenas dos professores de literatura, língua portuguesa e inglês, mas que também depende deles, ou espanhola, né? Ou seja, não é mudando a maneira como eu ensino literatura que a sociedade vai se transformar e vai se tornar mais justa ou melhor para todos. Mas eu também tenho alguma contribuição nesse sentido, né? Mais ou menos isso, né? Então tenho que fazer o melhor possível dentro daquilo que me cabe. Bom, aqui tem as referências bibliográficas, né? E eu espero que essas ideias todas sirvam, pelo menos para a gente ter alguma noção do que seja o pós-modernismo, os estudos culturais e de que maneira isso influi no modo como se deve ou como se é, acredita que seja melhor o estudo da literatura. Né? Como eu falei para vocês, é, quanto mais perto da nossa época, mais as coisas são indefinidas, né? O conhecimento, os conceitos, né? E agora, em 2021, tudo parece que está ainda mais indefinido com o contexto político que a gente está vivendo, com a pandemia, né? A influência disso no ensino remoto, enfim, está tudo em transformação. Mas eu quis gravar essa aula para não parecer que as coisas acabaram ali nos últimos autores que a gente viu. Né? E na próxima aula eu vou falar dos autores que surgiram desde a metade do século XX até agora, mais ou menos. Né? Alguns, pelo menos. Tá bom? Então eu agradeço a paciência de vocês. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito. Essa aula, né, não tenha ficado muito longa nem muito complexa. E eu. Ah, caso vocês queiram, comentem, deixem perguntas, etc. Obrigado e até a próxima.